Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio já está aqui com a gente. Bom dia, Mário. Então, quais são os destaques dessa segunda-feira? Bom dia, Renata. Olha, são vários destaques, Começando com o primeiro dessa história de transporte escolar, que muita gente está tratando como fatalidade e eu não trato como fatalidade, mas sim de responsabilidade ou de irresponsabilidade. Foram 4 vidas, já confirmou mais uma morte hoje pela manhã. Então são situações que vêm acontecendo, a gente vem denunciando aqui, a gente mostrou a situação de Caruaru e agora os políticos vão ter que responder. Ou eles levam a sério a questão da educação, ou eles vão tratar mais uma vez a educação como segunda, terceira linha. Porque não adianta você ter só o discurso de educação na campanha e quando chega na área para valer, faz o que os prefeitos estão fazendo com relação ao transporte escolar, Renato? Então, esse discurso de fatalidade nesse acidente de Riacho das Almas não cabe. É responsabilidade. Porque não pode um ônibus estar daquela situação rodando com crianças e adolescentes. A gente viu mês passado aqui em Caruaru um ônibus com mais de 80 crianças e adolescentes. Recebemos denúncias de Itacaimbó com ônibus sucateado levando estudantes. Então parece-me que essa situação dos ônibus é algo assim. Vamos fazer um favor quando vem uma verba específica do governo federal para esse tipo de ação, via Fundeb. Então, é uma tragédia de uma crônica anunciada, Renata? Isso que vem acontecendo. A gente conversou, Mário, no bloco anterior, com o promotor Sérgio Gadelha, falando justamente sobre isso. Ele que é coordenador do Centro de Apoio e Defesa da Educação do Ministério Público de Pernambuco, falando do discurso e da prática, que muitos gestores têm um discurso de educação e vamos mudar tudo com a educação, a prioridade é a educação, só que a educação não é só sala de aula, embora muitos nem dentro da sala de aula o negócio está arrumado. A prova é que os professores da Rede Municipal de Ensino de Caruaru deflagraram greve porque não houve avanço nas negociações com a Prefeitura de Caruaru em relação ao reajuste de 33% autorizado pelo governo federal e que no projeto que a Prefeitura mandou para a Câmara de Vereadores só contempla aí parte dos professores e não todos, e eles não aceitam, seria injusto, principalmente com quem já está há um tempo na estrada, que se capacitou, fez cursos, mestrado, doutorado, para dar uma aula diferenciada. Ou seja, o que o promotor quis dizer é que não pode ser só sala de aula, e o que a gente está vendo também, nem na sala de aula mas alimentação, transporte, condições das estradas para esses ônibus rodarem, fiscalização após as licitações. Uma série de problemas, Renata, que, como eu disse, é uma crônica de uma tragédia anunciada, como aconteceu lá em Riacho. E pode acontecer em Itacaimbó, pode acontecer em Caruaru, pode acontecer em Agrestina, pode acontecer em vários locais. Porque o que a gente percebe é que esse transporte escolar ele é usado para apadrinhar algumas pessoas que às vezes não têm a mínima condição. O ônibus não é o ideal, o motorista não tem habilitação para aquilo. A gente viu aqui na cidade de Caruaru, a PRF apreendeu pelo menos 4 ônibus aí que não tinham condição. Então isso precisa ser revisto com urgência, para depois não vir com nota de pesar falando em fatalidade. Não foi fatalidade. As pessoas têm que ser responsabilizadas aí pela situação, pela essa tragédia. Em relação à greve, qual o impacto disso para a candidatura de Raquel ao governo do estado? Olha, Renata, até agora, 0. Porque foi divulgada uma pesquisa, agora assim, não tinha ainda deflagrada a greve oficialmente, hoje que foi deflagrada. Por que eu digo que o impacto é 0? Porque saiu uma pesquisa no último sábado, e aliás na última sexta-feira, e a prefeita segue aí na liderança das pesquisas de intenção de voto. Agora, o governo está preocupado, tanto é que mandou retirar o projeto da Câmara Municipal na última quinta-feira. Mas a oposição não vai usar isso não em peças de campanha? Vai usar, mas a oposição também é vidraça, Porque em Recife, por exemplo, o prefeito João Campos usa a mesma estratégia parecida com a de Raquel. E lá também os professores da rede municipal estão em greve. Então, assim, se Miguel Coelho, que é adversário de Raquel, concedeu o reajuste, o Anderson Ferreira,
né, de Jaboatão, que também é pré-candidato ao governo, concedeu o reajuste. Eles têm aí o Paulo Câmara, que é o governador, concedeu o reajuste, mas aí tem a situação da Prefeitura do Recife, então eles não vão poder cobrar, pelo menos o PSB. Né, num debate, numa coisa, não vai poder cobrar a situação dessa, porque se pedir a Raquel isso é, mas no Recife vocês estão fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, porque não tem a condição de pagar. Então vai ser uma estratégia bem que vai ser bem analisada aí por eles na hora de dizer. Então, por enquanto, o impacto é zero. Agora, o governo, como eu disse, teve medo da repercussão e retirou o projeto da Câmara Municipal, porque Raquel vai ter, hoje é dia 14, né? Hoje é dia 14 e aí ela vai ter 15 dias aí praticamente para resolver esse imbróglio, para não sair, não renunciar ao governo e deixar esse pepino aí nas mãos do Rodrigo Pinheiro, né? Porque tem algumas pessoas na gestão que defendem essa tese, porque não enrola até o começo do fim até o aí fim do mês, deixa a bomba pro outro, e deixa pro outro. Mas aí o que a gente vê é uma debandada, Renato, uma possível debandada aí do governo, inclusive, que pode, aí sim, a gente vai mostrar uma foto agora, essa última que eu mandei agora, Vinícius, para você aí, que foi de uma reunião que membros da base do governo de Raquel tiveram, não, essa não, a última que eu mandei agora, no Palácio do Campo das Princesas, uma reunião que vereadores da base do governo tiveram com o Paulo Câmara e com o Danilo Cabral. Isso foi na última sexta-feira à tarde, essa reunião. Então demonstra toda uma insatisfação que existe na base do governo. E esses vereadores que aí estão, Carlinhos da SEACA, Mério da Saúde, Val, Jorge Quintino e Maurício Caruaru, esses 5 estão com os pés fora da base do governo. Talvez Jorge Quintino seja o que fique por ali, porque ele é muito próximo a Douglas Sintra. Mas Carlinhos da SEACA já, inclusive, já declarou apoio a Débora, né, que é candidata estadual, Débora lá de São Bento. Mas os outros vereadores aí, eles ensaiam uma debandada aí para o governo. E é muito esquisito, né, Renata? Quando você tem uma candidatura que é a prefeita de Caruaru e você vai para uma reunião com a Frente Popular. Então, para mim, esses 5 aí saiam uma saída da base e eles estão ainda... E pelo que eu conversei, tem mais vereadores insatisfeitos aí. Não só com essa questão dos professores, mas com relação ao trato que eles têm ou não têm do governo. O governo disse que vai melhorar essa situação para evitar baixas aí na base, porque é ruim para ela, é complicado, né, para que a prefeita tenha isso na base aí. Imagine você no eleitoral começa dizendo que a base não conversa, pede 5, 6 aliados da base, então vai ser complicado, porque o que muita gente pergunta, o que muita gente fala, e aí? O que vai fazer com essa situação? Renata, para a gente encerrar aqui, o fim de semana foi movimentado. O Miguel Coelho, agora sim, aquela foto que a gente soltou agora há pouco, Miguel Coelho teve uma reunião com dezenas de prefeitos, dezenas não, mais de uma dezena de prefeitos lá no Sertão, que é a principal área dele, né? Muitos prefeitos do Sertão do São Francisco. O discurso do pai dele, o senador Fernando Bezerra Coelho, foi que 2006 começou por aí, né, na vitória de Eduardo. Então ele relembrou mais uma vez a vitória de Eduardo. Eduardo Campos parece que vai ser citado em todos os palanques mesmo. Miguel Coelho, que recebeu a adesão do deputado Romero, né, que foi para o Romero Albuquerque, que foi para a União Brasil, também recebendo mais adesões. E hoje eu falava dessa pesquisa, hoje o Diário de Pernambuco, ele divulgou mais uma pesquisa só com relação ao Senado. Eu vou passar aí para os meninos soltarem a pesquisa para a gente dar os números aqui. E é uma situação que... Lembra daquela história que a Marília Reis poderia voltar para o jogo político e tal? Então o PT, diante dos candidatos, as dificuldades que tem, já sela a paz, está buscando selar a paz entre Marília Reis e a família Campos. E provavelmente, na busca aí por ter uma chapa mais competitiva, Marília Reis seja o nome indicado ao Senado pela Frente Popular. Então a gente vai soltar agora aí a foto da pesquisa do Diário de Pernambuco. Então tem aí a estimulada, que é aquela pesquisa quando colocam os nomes. Olha, tem Marília Reis, Armando Monteiro, Anderson Ferreira, Daniel Coelho, Vônia Queiroz, Zé de Paula, Carlos Veras, Eduardo da Fonte, Gilson Machado Neto, Gilson Silvio Costa Filho, Eugênia. Quem você votaria? Então Marília Reis é a primeira colocada, disparada com 25%. Armando Monteiro vem na segunda posição com 13%.
Anderson Ferreira, que é candidato ao governo, tem 5. Daniel Coelho, que talvez seja o candidato de Raquel, porque tá difícil montar aquela chapa ali deles, com 4. Volney Queiroz, aquele Caruaru, apareceu com 3. Aí vem André de Paula com 2. Eduardo da Fonte com 1. Carlos Veras com 1. Gilson Machado, que é o candidato de Bolsonaro, com 0,6. E o Silvio Costa Filho com 0,6. Então, diante das pesquisas que são colocadas, e para deixar a chapa da Frente Popular mais... deixa a imagem, por favor, para deixar a chapa da Frente Popular mais atrativa. Então talvez eles superem as arestas, eles superem as dificuldades ali que tem, e a Marília Reis seja colocada aí como candidata ao Senado. Que veja a diferença dela, Renata, Marília Reis, para o Carlos Veras, que é o outro candidato. Marília Reis tem 25%, Carlos Veras tem 1%. Então é um absurdo você deixar uma candidata dessa forte fora da chapa. E eles estão percebendo que o nome do Danilo Cabral tem dificuldades para decolar. Nessa mesma pesquisa aí, Raquel Lira teve 22%, quando Danilo Cabral teve 7%. Então, Marília Reis ajudaria a levantar o nome de Danilo Cabral. Então, talvez seja ela mesma a candidata ao Senado da Frente Popular. Muito bem, Mário Flávio. Quem hoje no Cidade Entrevista? Cidade Entrevista, o professor Marco Aurélio vai repercutir essa questão aí da Câmara Municipal. Ele vai estar recebendo aí 2 vereadores da base do governo. Ele recebe o Anderson Correia, tá? Deixa eu só confirmar aqui quem é o outro. E a Aline Nascimento, né? Nascimento. Isso, que é a vice-presidente da Câmara. Então amanhã vem da oposição, hoje são 2 do governo, da base do governo. Muito bem, Mário Flávio, 10 horas e 26 minutos. WhatsApp Cidade 998780997. WhatsApp Cidade 998780997. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Muito bem, tem mensagem aqui. Opa, deixa eu virar aqui. Eita, que o celular deu chabu. Do Rodrigo. Bom dia, Mário e Renata. Quem anda desalinhado é a oposição de Caruaru. Depois de Fagner entregar a liderança, ninguém tem interesse em assumir. E aí, Mário? Eu não diria que não é interesse. Eu diria, viu, Rodrigo, que se a Perpétua Dantas, ela, por acaso, assume essa liderança da oposição, o que eu apurei é que o PSDB poderia... Ela negou, né, Mário? Poderia ir buscar o mandato dela na justiça por infidelidade partidária. Então, Perpétua não é beijo nem nada. A sopa não tem interesse nenhum em assumir a liderança da oposição. Então, deve ser aí indicação ao Cabo Cardoso. Agora, eu concordo com ele. Eu achei um negócio muito sem lógica, Fagner Fernandes entregar a liderança da oposição sem ter combinado nada com os outros. Olha, a partir de hoje eu não sou mais líder, não. E os outros vereadores que se resolvam para lá. O Fagner Fernandes vai estar com o Alex no próximo bloco, que ele está falando sobre uma ação sobre os animais, que hoje é o Dia Nacional do Animal, ele é protetor animal e também defende a causa na Câmara. A gente vai tentar introduzir esse assunto com ele. Não, perguntar a ele, né? Porque houve essa desarticulação. Porque geralmente, quando um líder de bancada sai, já tem outro para substituir. Pronto, fica aí, Mário Flávio. A gente aproveita e aborda. 10h27, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade. Estamos de volta e hoje é o Dia Nacional dos Animais, uma data que serve para conscientizar a sociedade em relação aos cuidados que devem ser dados aos animais, sejam eles domésticos ou selvagens. Vamos chamar o Alex Murphy novamente ao vivo. Ô Alex, hoje é um dia também para cobrar principalmente responsabilidade de quem pega um animal para criar, né? É verdade, Renata, de extrema importância realmente esse dia, né? Principalmente para aqueles tutores, né, que têm a responsabilidade aí de cuidarem dos animais, né? E sobre esse Dia Nacional aí dos Animais, a gente vai conversar agora com Fagner Fernandes, ele que é vereador e também protetor animal, né? Muito bom dia, vereador, muito bom dia, Fagner, seja bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Conte pra gente, um dia muito importante, né? O Dia Nacional aí dos animais, né, para vocês que são protetores e, claro, justamente, principalmente para os bichinhos, né? Bom dia. Bom dia, Renata, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, é um prazer sempre conversar com vocês. E realmente, hoje é uma data que a gente abraça e comemora e começa também divulgando para a sociedade a importância
desse dia tão especial, de trazer a responsabilidade das pessoas com o cuidado com o animal na questão da alimentação, questão de manter o animal preso, todo um cuidado de logística que esses animais precisam. E trazer a consciência da sociedade para que não abandone esses animais. Dá um exemplo, nós do Instituto Quatro Patas ajudamos muito na questão da redução da população de animais. O nosso objetivo com a redução da população de animais é também evitar o sofrimento desses animais. Posterior, claro, não tem mais reprodução, então esses animais terão qualidade de vida, tanto na questão da reprodução, como evitando também doenças importantes que poderia vir causar para eles, então vai ser um controle de toda a questão da saúde. Então essa data para a gente ela é muito importante. Um dia também para falar da criminalidade, né, que é abandonar um animal. Por isso que eu digo, sempre orientando a população, quando ela vai adotar um animal, quando ela vai ajudar esses animais, ou até mesmo adquirindo, comprando um animal, tendo a responsabilidade de poder cuidar na questão da alimentação, não manter o animal preso com dejetos e ter o cuidado de não estar batendo nem estar espancando, e aqueles não colocam também veneno, aqueles que não gostam de animais, a gente até respeita, mas também respeite os nossos direitos, respeite os direitos dos animais, que não abandone e também não coloque veneno para os animais. Então essa é uma data que a gente reflete tudo isso, da questão da saúde, a questão das leis que a gente tem no Brasil, que retrata sobre essa questão. Aqui em Caruaru a gente tem leis que para quem comete abandono de animais, multa, para que a prefeitura possa fiscalizar e aplicar multa para as pessoas que abandonam animais, como também temos leis que falam sobre a questão do Código de Bem-Estar Animal no nosso município, de nossa autoria. Perfeito, então, Fagner. Muito obrigado por sua participação, mas continua com a gente aqui. A gente falou sobre esse assunto, né, o Dia Nacional dos Animais. Agora tem um outro assunto aqui também, Renata Torres, inclusive até Mário Flávio, né, gostaria de comentar aqui junto com o senhor. Tá bom? Pois não, Renata? Já que a gente está com o vereador, né, Mário Flávio? A pergunta que não quer calar. Se você puder perguntar a ele, Alex, aí, né, são duas perguntas em uma. A primeira, por que ele deixou a liderança da oposição, já justificou. Agora, por que essa desarticulação aí? Deixa eu colocar aqui, Mário, só um minutinho, só eu ver se eu consigo colocar aqui o fone, para que ele possa ouvir aí. Pronto, tá ouvindo, Fagner? A sua pergunta. Pois não, pode fazer, Mário. Pronto, Fagner, a primeira você já justificou, porque deixou a liderança da oposição para cuidar do seu mandato. E por que não houve articulação entre a bancada de oposição, já para ter um substituto? Né, ou vocês vão seguir a mesma estratégia da prefeita Raquel de não ter liderança na bancada? Bom dia, Mário. Bom dia. Veja, Mário, a gente tomou essa decisão na quinta-feira passada e nessa decisão a gente deixou à disposição para que a vereadora Perpétua Dantas e o vereador Cabo Cardoso pudessem fazer a reunião, decidir e marcar essa reunião. A gente ainda não teve uma conversa, vamos decidir essa semana de ter a conversa e eu creio que vai ter um consenso para ver quem vai ser o líder da oposição ou se vai se manter sem oposição, como também o líder do governo não tem. Eu, como já tinha justificado, né, a gente abriu mão da liderança para poder dar atenção ao nosso mandato e principalmente à população de Caruaru e à causa animal. E a gente segue aí na oposição, firme e forte com o nosso discurso. Fagner. Então não houve desarticulação não entre a bancada? Não. A gente, veja, eu saí da liderança, a bancada da oposição ainda continua. Eu, a vereadora Perpétua e o vereador Cabo Cardoso. Porém, não estou na frente da liderança. Ô Fagner, mais uma pergunta. Na última sexta-feira à tarde, 5 vereadores estiveram lá no Palácio do Campo das Princesas e com um aliado seu à frente, né, que foi o Alberes, que é secretário de governo, indicado inclusive pelo deputado Ivonei Queiroz e seu partido PDT. Alberes, que é do PDT. Existe a possibilidade dessa bancada de oposição aumentar nos próximos dias ou aquilo ali foi só para dar aquela sugestão mesmo no governo? Veja, eu ainda não conversei com o secretário Alberes, nem com o deputado Ivonei Queiroz, inclusive estava com a agenda na semana passada, mas não deu para a gente marcar essa conversa, para a gente poder entender e saber se esses vereadores vêm para a bancada da oposição, rumores que a gente também viu pela imprensa que eles iriam ficar nas independências. Então estamos aguardando essa sinalização e se vier para a oposição, será bem-vindo e a gente terá uma bancada aí de 8 a 10 vereadores que iremos fazer uma oposição com responsabilidade ao governo de Raquel Lira. Ok, obrigado, Fagner. Um abraço para você. Obrigado, Mário e Renata. Valeu, Fagner Fernandes, falando aí, né, primeiro. Obrigada, Alex. Falando aí primeiro sobre esse Dia Nacional dos Animais, já que